Olá, boa tarde. Bem-vindos à Economia Brasileira, aula 16. Então, hoje continuamos com a parte de cultura. Hoje nós vamos ter uma história sobre mudança cultural portuguesa com a evolução de instituições com cultura. E também vamos ter John Malkia com o mercado de ideias. Eu tinha dito que eu ia fazer também Acemoglu e Robinson, o novo trabalho dele sobre cultura, mas de qualquer jeito era loucura, né? Botar 3 coisas assim, e também não tive fôlego. Eu tive envolvido um monte de coisa esses dias, e então não tive fôlego para fazer. Então a gente vai fazer o seguinte: hoje tem Malkia, tem os portugueses. Eu gostaria de tirar um pouco de informação. Aí, como é que eu faço um plano da... Aí, na próxima aula, a gente vai acabar a cultura, e aí semana que vem já vamos para a complexidade, então vamos seguir em frente. Então, a próxima aula vai ser o livro Brazil in Transition. Então, acho que eu mandei o PDF para vocês. A ideia ali é ler, talvez, não sei exatamente o que eu botei no programa, mas ler a introdução, o capítulo introdutório, talvez o capítulo primeiro, se quiser, dê uma olhada na estrutura geral. A ideia ali é ver a ideia de crenças. Crenças é parte de cultura, mas ali a gente tenta identificar para o Brasil, durante um período, as crenças que determinaram a escolha de instituições. Talvez vai ser a aula mais economia brasileira de um curso de economia brasileira que tem pouca economia brasileira. Não é bem verdade, já teve bastante economia brasileira, mas é um livro sobre o Brasil. Então, vai ser isso. E na aula passada, assim que acabou a aula, eu tentei fazer o upload do vídeo para o YouTube, mas aí o YouTube chegou e o algoritmo deles reconheceu que tinha um clipe que foi baixado via torrent. Eu baixei aquilo via torrent e isso não pode. Então, eles me bloquearam aquilo ali. Então, o que eu fiz, eu peguei o arquivo e quebrei em 2 partes, tirando o vídeo do meio. Eu não sabia editar como é que só tirava o vídeo. Então, tá lá, parte 1 e parte 2, para quem demorou um pouquinho de chegar, mas o vídeo tá lá. Então, eu tenho que me lembrar de tomar cuidado com isso aqui. Eu sou favorável a torrent, toda forma de compartilhamento de conteúdo como o avanço da ciência. Inclusive, o mercado das ideias vai ser um pouco sobre isso. Sci-Hub, eu acho uma das melhores coisas que existe para o avanço da ciência, mas tem que tomar cuidado com, por exemplo, o Google, o YouTube, essas coisas. Isso pode dar problema. Peraí. Então é isso. Deixa eu dar sequência aqui às apresentações. Eu sei que é meio estranho, a gente já passou da metade do curso, ainda tem gente se apresentando. Então, mas só para ter todo mundo ainda, deixa eu fazer mais umas 4, 5 pessoas. Se eu já chamei você, esqueci, você já apresentou porque eu esqueci de botar aqui. Então, é Luiz Guilherme Haas. Eu devia ter avisado vocês antes, né, que eu ia fazer isso. Maria Salete Queiroz. Mihalis Ericiera Iacalos. Acho que essa aqui abandonou já. Ricardo Nunes Azevedo Oliveira. Opa. Oi, Ricardo. Acho que a gente não está ouvindo. Aí. Se eu estou pegando vocês desprevenidos, não precisa ligar o vídeo também, pode só falar. Diga, Ricardo. Eu não estou ouvindo. Está sem áudio.
Alô, alô, estão me ouvindo? Sim. Ah, desculpa. Eu tenho 24 anos, sou formado em economia pela UNB mesmo. Eu entrei no mestrado no primeiro 2020, então estamos no terceiro semestre aí. Eu ainda não tenho um tema efetivamente decidido, então também não tenho orientador, mas tenho gostado bastante da literatura de instituições, cultura, e tenho bastante interesse na parte de economia comportamental também. Então estou tentando pensar em alguma coisa aí nesse sentido. Acho que é isso. Ok, obrigado. Rodrigo Fernandes Gonçalves. Ah, não, acho que já, Rodrigo acho que já saiu. Sérgio Gesteira Costa. Thales Lins Costa. E aí, professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então, eu não vou ligar a câmera não, porque eu também tô desprevenido. Sem problema. Mas meu nome é Thales, tenho 25 anos, sou formado em economia pela UFES, né, Federal aqui de Espírito Santo, e atualmente eu ainda estou definindo meu tema com o Ellery, mas a princípio eu estou querendo estudar instabilidade política e ver o que afeta, qual tipo de variável afeta, gera instabilidade ou não, enfim, mas ainda estou estudando aí com o professor. Ok, obrigado. Estabilidade política, você vai ter bastante lugar para colher dados. Tiago Trafani Santos. Oi, estão me escutando? Sim. Tá. Meu nome é Thiago, eu sou formado em Economia pela Unicamp e sou servidor do Banco Central faz uns 6, 7 anos. Eu estou fazendo mestrado aqui na turma do Ricardo, do Thales, começo de 2020. No meu período no Banco Central fiz algumas pesquisas, mas não estou muito relacionado com o que eu estou pensando em pesquisar agora, que é um pouco entender o ciclo de crescimento dos anos 2000 e a desaceleração na década de 2010. Então, já escrevi alguma coisa, mas entre outras coisas, um pouco conectar com aquela literatura de misallocation do Klino. Professor, eu não sei se eu estou nessa lista por causa do... Eu estou chegando em você. Ah, tá. Só tem antes porque seu nome, de fato, não está na lista e está escrito a caneta aqui, por isso que pulou alfabeticamente. Então, mas deixa eu seguir aqui. Vinícius Oliveira Alves. Então, tá bom. Thaís Visioli. Então, tá. Bom, acho que eu sou das mais velhas. Eu entrei no doutorado agora em 2021. Fiz mestrado e graduação em economia na UNB. Eu sou da carreira do Tesouro e trabalho na Secretaria de Previdência atualmente. Trabalhei muito tempo no gabinete do Ministério da Fazenda. E acho que vou trabalhar na parte de finanças públicas, federalismo fiscal, talvez previdência, já que eu estou por aqui, alguma coisa nesse sentido. E meu vídeo não está conseguindo ligar, não sei nem se vocês estão me ouvindo, porque deu uma fala aqui no Zoom, mas é isso. Então, tá bom. Então, só faltam umas poucas pessoas. Na próxima vez a gente acaba os que estão faltando. Outra questão, foi chamada a minha atenção, tem algumas pessoas que talvez não tenham apresentação ainda, e parece que não tem mais disponível ali. Ou então não tem debate. Eu vou colocar mais lá. Talvez se você estiver nessa situação, depois manda um e-mail para mim. Eu vou colocar, ou se você tiver sugestão de algum paper que você acha que encaixa num daqueles temas, e de preferência que tem alguma coisa a ver com o Brasil, pode sugerir ele também. E aí, uma vez que tiver esses papers novos, vai abrir vaga para debatedores também.
Então, eu não tive tempo de fazer isso ainda, mas ver se eu faço isso para a próxima aula. Daqui a pouco a gente vai entrar com mais apresentações. Então, tá. Então, eu quero fazer esse aqui, mercado de ideias, que isso aqui encaixa bem nessa parte sobre cultura. E John Mulcahy é um cara muito bom. Para mim, é o melhor historiador econômico que existe. A gente já mencionou ele na aula passada. Ele acabou de lançar esse livro aqui, Culture of Growth. Acabou assim, 1 ano, 2 anos recente. E é muito bom. Eu tenho vídeos, realmente vale a pena ver um vídeo dele. Ele fala meio rápido, meio enrolado, mas é muito bom. E eu vou tentar botar as ideias principais relativamente rápido, que daí eu quero dar uma ênfase mais para a questão dos portugueses, mas isso aqui eu achei que não podia faltar. Agora eu vou cometer o pecado maior que eu acho como eu falei, estou dando umas aulas da ENAP, tive uns projetos que eu tive que entregar coisa, não tive tempo de preparar isso tão bem quanto eu gostaria de ter preparado. Eu nunca dei isso aqui, eu tinha esse livro incluso no programa, nas disciplinas anteriores, mas eu sempre deixava como uma apresentação. Mas aí eu acho que esse é tão bom que eu queria ele para mim. Eu não quero ninguém apresentando, eu queria apresentar, mas eu não tive tempo de preparar do jeito que eu queria. Então, o pecado capital, eu tenho alguns cuts and pastes da apresentação do Mulcahy, que eu peguei do vídeo dele do YouTube. Então, é vergonhoso isso, eu sei, e peço desculpas, mas eu queria botar ele aqui, que ele encaixa aqui. A gente viu uma McCloskey na aula passada e ele aqui, então, é isso. Fazer o quê? Bom, então, o objetivo, ele quer explicar, ele vai explicar, olha o título, né? Culture of Growth. Então, ele vai querer explicar por que a revolução, não é só a revolução industrial, mas por que o Great Divergence, por que aconteceu na Europa e aconteceu quando aconteceu. Ele tem uma visão um pouquinho diferente do Maria que a gente já leu. Então, ele nota que houve essa grande mudança cultural na Europa, e o que ele está focando aqui, na mudança cultural que ele está focando, é o iluminismo. De repente, essa aceitação de ciência, e o que ele chama do programa baconiano, que é Francis Bacon. Deixa eu parar um pouquinho aqui, falou que minha internet está instável. Continua. O programa baconiano de agora a gente vai encarar conhecimento não como antes, onde você queria buscar conhecimento para enaltecer Deus, mas agora a gente quer conhecimento porque é útil, para useful knowledge, é o jeito que ele chama, para o bem da humanidade, para conhecimento, para gerar coisas para a gente, para melhorar a nossa vida. Então, isso parece trivial hoje em dia, mas estou vendo que está instável. Deixa eu mudar minha linha de internet aqui. Vamos ver se melhora. Então, a ideia o que levou a essa mudança na Europa, da Europa crescer tanto e ter tanta mudança tecnológica, tanto progresso humano, tanto enrichment, foi essa mudança cultural, que a gente chama de iluminismo, mudança de atitudes. Então, isso não existia no século XIV, daí no século XVII já tem, então, a teoria dele do mercado de ideias explicar como que isso acontece. Então, aqui que eu falei, a coisa vergonhosa é um cut and paste. Então, e ele vai olhar a cultura, quando ele fala cultura, é uma dimensão muito estreita de cultura. A gente viu que cultura é multifacetado, tem várias definições.
a gente focou a maioria de cultura aqui sobre relações entre as pessoas, como é que as pessoas cooperam com outros, lidam com os outros, e ele está focando muito mais nisso que ele está falando aí, na ideia de crenças de como é que funciona o mundo à nossa volta. Deixa eu admitir aqui. Como é que funciona o mundo à nossa volta e como é que a gente gera conhecimento. Então, é cultura nesse sentido mais estreito e não tanto nas relações entre os grupos. Tá? Então, os atores principais aqui vão ser uma pequena elite intelectual que existia na época, que envolve uma parcela muito pequena da população, e são essas pessoas que vão ter essa mudança cultural, ter essa atitude e gerar esse conhecimento. E depois afeta todo mundo. Então, é uma história elitista, de fato. E o que ele coloca, essa ideia de um mercado de ideias. E isso aqui, várias pessoas já tinham colocado essa metáfora de mercado de ideias. Até o NB tem um grupo que chamado isso mercado de ideias, é uma ideia atraente, chama assim. Mas o que ele está pensando? Ele está pensando, ele diz, isso é uma metáfora, eu não quero empurrar isso muito longe. E depois é interessante, a gente vai ver que isso aqui ele está usando uma metáfora econômica, mas depois ele vai mudar para evolucionária e depois ele vai botar elementos de complexidade. Eu acho isso muito legal. E ele sempre teve desde os livros, desde 1990, ele tem essa coisa que o bom jeito de entender a economia é através de uma lente evolucionária. Então, você tem um mercado. Quem são os compradores? Quem são os vendedores? Os vendedores são pessoas que têm ideias e os compradores são... Tá. Peraí, tem que dar acesso aqui. Acho que todo mundo já tem acesso, né? Então, os vendedores são as pessoas que têm as ideias e os compradores, e aí eles tentam persuadir os compradores que aceitam as ideias. Então, você está trocando ideias. E o pagamento, qual que é o preço? O pagamento é feito com reputação. Então, você ganha reputação. Se você tem uma ideia e a ideia é comprada pelos outros, você persuadiu, você não vai ganhar dinheiro necessariamente. Já vê depois que tem algumas formas de patronagem, mas é reputação. Então, o Solow criou o Solow Model, o Arrow Theorem, o Lucas Critique, Coase Theorem. Eu queria o Teorema Bernardo, mas até hoje não consegui fazer, não pegou até hoje. E, então é isso. E isso aqui já encaixa com algo que a gente falou antes, naquela visão de evolução de cultura, essa ideia de que... Lembra que eu falei que você liga terrivelmente o que as pessoas à sua volta acham. Você acha que você não liga, que você é meio que um cara completo e não liga para os outros, mas você liga terrivelmente. E é evolucionário isso. Você é um social learner, você é um imitador, você coopera com pessoas parecidas com você e você quer o tempo todo, você tem ganhos de saber que os outros estão imitando você. Então, isso encaixa com isso. Aí, a metáfora do mercado é assim, o que a gente quer saber, todo lugar no mundo poderia ter acontecido o mercado de ideias, ou começou a acontecer mercados de ideias. Na China, no livro dele tem uns capítulos no final sobre a China, para explicar por que não aconteceu na China, tem para outros lugares, eu acho. E quando que o mercado de ideias vai funcionar? Como tem mercados que funcionam bem, tem mercados que não funcionam bem. Então, quão competitivo é esse mercado? A gente vai ver que nessa instância na Europa foi extremamente competitivo, com baixas barreiras à entrada, qualquer um podia participar. Aí, na apresentação dele, ele fala assim, qualquer um podia participar, aberto, mas ele diz assim, bom, entenda isso em termos da época, né? Qualquer um participar não quer dizer que qualquer um, talvez... sabe, servos não, mulheres talvez não, outros não, mas comparado com várias outras coisas nessas sociedades, era bastante aberto, bastante inclusivo, estão guardadas devidas proporções históricas. Os custos de transação eram proibitivos ou não, isso vai afetar se esse mercado vai florescer, e aí o quão bem ele vai alocar esses recursos, e no mercado de ideias, a alocação de recursos seria assim, ele vai conseguir achar as boas ideias,
as boas ideias vão empurrar para fora do mercado as más ideias, como uma lei de Grisham, que é a má moeda tira a boa moeda, né? Mas com ideias, as boas ideias vão prevalecer, o mercado funciona para achar elas, selecionar elas e sempre que elas prevaleçam. E quais são as instituições que apoiam esse mercado? Isso que a gente vai ver agora, que fazem com que esse mercado funcione bem, que ele possa surgir. Então, tem duas falhas de mercado. O mercado de ideia tem duas falhas de mercado que ele aponta que são particularmente severas, continuando com essa metáfora. A primeira é que ideias têm essa característica de bens públicos, né? Uma vez que alguém tem a ideia, todo mundo pode usar e não precisa pagar. Então, por um lado, e os bens públicos têm subprodução de bens públicos, esse é o problema central de bens públicos. Então, tem poucos incentivos das pessoas gerarem ideias. Por que eu vou gerar ideias se eu não vou ganhar nada, ninguém vai me reconhecer, os outros vão roubar as minhas ideias, etc. Então, essa é uma falha de mercado potencial que pode ter, e ele vai ter que explicar por que na Europa conseguiu resolver essa falha de mercado, atenuar ela suficientemente. E a segunda é que havia grandes incentivos contrários, eles chamam de fortes incentivos contrários. É porque havia muita resistência a novas ideias. Heresia, inquisição, religiões de todo tipo. Se você descobrisse uma coisa, logo ia ser bruxaria, eu queria queimar você. Então, vai ter que ter alguma coisa, porque isso vai continuar existindo na Europa, e guerras e tudo, e religiões competindo, estados competindo, os reis competindo, e, no entanto, vai ter que surgir alguma coisa que consiga resolver esses dois problemas, pelo menos o suficiente para que um monte dessas inteligência, esse grupo de pessoas transnacional, continue querendo criar ideias e faça que o mercado de ideias tenha uma certa eficiência. Então, o argumento central do livro é que isso excepcionalmente aconteceu na Europa, nesse período aí, 1500, 1700, e daí isso gerou uma acumulação de inovações, conhecimento útil, ajudou a Revolução Industrial e todo o outro crescimento subsequente. Então, são ideias de vários tipos, ideias de como é que funciona o mundo, sistema circulatório, pressão, microscópios, telescópios, planetas, um pouco de magia, tinha muitos alquimistas envolvidos, várias desse tipo de coisa, funcionamento do vapor e coisas médicas e etc. Bom, aí ele vai assim, então eu estou tratando, eu quero saber como é que ideias surgem, competem, como é que tem uma seleção em cima das ideias que prevalecem, quais outras morrem, e ele opta por usar um modelo de mudança cultural evolucionária. Então, ele vai usar o modelo de Boyd Richardson, que a gente viu bastante disso lá com o Joseph Henrich. Tem uma hora no vídeo dele, ele até fala assim que ele acha que economistas têm ignorado essa literatura durante muito tempo, mas eu acho que não deve fazer, porque acho que esse é um bom jeito de explicar mudança de ideias, mudança de conhecimento. Então, qual que é a ideia? A ideia é um pouco, eu gostei dessa frase que ele falou, nessa época, tinha muitas coisas que podiam ter acontecido, muitas ideias que podiam ter surgido e prevalecido, demais, aliás, as possibilidades são quase infinitas, e nem tudo que podia acontecer aconteceu. Isso me lembra daqueles landscapes, né? Daqueles fitness landscapes, onde o fitness landscape tem todas as possibilidades, tem várias soluções, em vez de soluções, põe a palavra várias ideias, né? Várias soluções, e a realidade pega um certo caminho, ela só revela algumas daquelas ali. Então, o que ele quer argumentar é que vai surgir algumas instituições que vão ajudar a achar um bom jeito de selecionar ideias, gerar ideias. Então, é um processo evolucionário, no sentido que você tem essas ideias surgindo, daí tem todo um processo de persuasão, imitação, aprendizado, transmissão e daí replicação. Algumas ideias são replicadas, outras não são replicadas e morrem.
e esse processo que vai fazer essa seleção, a gente vai ver qual é relativamente, vou dizer, eficiente, mas ele funciona bem para achar as boas ideias. Então, essa frase também, eu não conhecia essa palavra, superfecundidade, é uma palavra que usa muito em evolução, é que tem tantas ideias, são tantas as possibilidades que tem que haver escolhas. Não pode, vamos ficar com todas as ideias, vamos ter todas as ideias, manter todas elas. Por que não? Porque é demais, porque não dá para fazer. Você tem que ter alguma seleção. E no momento que você está escolhendo, tem alguns mecanismos que escolhem algumas ideias sobre outras, você tem um processo evolucionário acontecendo, né? Então, eventualmente, algumas ideias se tornam fixas. Lembra aquele Cultural Fixation Index? Fixation em evolução é quando alguma característica se torna dominante da população, está fixa na população. Aquilo ali não muda. Aquela população sempre vai ter aquele atributo. Nariz, de um formato, a asa, o osso, alguma coisa. Então, tem algumas ideias que aos poucos vão fixar. Por exemplo, heliocentrismo, no começo gerou muitas controvérsias, mas eventualmente, claro, tem Olavo de Carvalho ou alguns outros que talvez possam duvidar, mas essa ideia está fixada, isso, seja lá o que acontecer, essa ideia vai estar lá, mas outras ideias não. Outras ideias vão ter que competir para prevalecer. Então, aí, de acordo com essa teoria, como que as pessoas escolhem? Qual que é o mecanismo pelas quais ideias são escolhidas? Se eu, nesse mercado, eu sou um comprador, então eu vou olhar várias pessoas com ideias, o fulaninho teve um teorema, o outro tem uma teoria de como funciona gases dentro de volumes, outro tem uma teoria de como funciona a peste negra. Aí quais delas eu vou acreditar, quais eu não vou? Esse é o problema de transmissão cultural. E o Henrik, quando ele foi ficar com tribos de índios no Peru, ele via que tinha várias dessas formas, que chamam de vieses, o Boyd Richardson. Então, você pode copiar aquela ideia que parece mais persuasiva para você, ela simplesmente o conteúdo dela parece bom, ou você vou copiar do fulaninho, porque o fulaninho tem mais autoridade, então ele deve saber, eu não entendo disso, mas ele deve saber, eu vou acreditar na ideia que ele acredita. Eu posso copiar algum modelo, tem um ancião aqui, ele me parece sábio, ou alguém que eu admiro, então eu não consigo ver se essas teorias do Newton são verdades, não entendo essa matemática dele, mas o fulaninho diz que está certo, então para mim está certo, também vou aceitar ela. Eu vou aceitar conformismo, eu vou aceitar a ideia que a maioria das pessoas aceitam, Maria vai com as outras, um viés. Retórica, consistência política, e essas 7 primeiras são do Boyd Richardson, e o Mokir diz que essa 8ª é dele, ele diz assim que às vezes tem os grandes eventos, a peste negra, grandes descobertas, e aquilo ali é tão impressionante que aquilo muda a opinião de um monte de gente sobre várias coisas. Antes eu achava que o mundo era de um jeito, agora eu vi que tem grandes descobertas, tem um mundo novo lá do outro lado, e não tem dragões lá, ou a borda do mundo não acaba de repente. Então, agora eu vou aceitar uma série de outras ideias que me parecem combinar com isso, com essa nova informação. Então, ele põe aqui várias dessas ideias que se tornaram estabelecidas nesse período: protestantismo, heliocentrismo, iatrochemical medicine, não sei o que é isso, dualismo cartesiano, circulação do sangue, você pode ver, matemática infinitesimal, possibilidade de vácuo, um monte de coisa. Então, esse processo, esse mercado, ele vai gerar, quando ele funciona bem, ou na Europa ele gerou o iluminismo. Então, o iluminismo tem umas características que eu vou falar, mas é um contraste com a Idade das Trevas. Na Idade das Trevas, onde você simplesmente acredita no cânone recebido, você não questiona, você não está buscando novo conhecimento, só tem que enaltecer Deus e aceitar as coisas do jeito que elas são, e não precisa tentar mudar nada. Então, quem que são, o que saiu disso, então? Saiu a ideia do iluminismo. Então, primeiro, eu já mencionei isso, essa crença que é possível e é desejado o progresso humano. Então, se você nascer um servo,
zero, sei lá, você pode subir na vida. A gente aceita isso, acha isso tão óbvio, que a gente é tão parte do jeito que a gente pensa, que a gente acha, claro, todo mundo na humanidade sempre postulou subir na vida, mas boa parte da humanidade não tinha isso. Boa parte da humanidade, você tipo Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, onde tem uma sociedade, ela é arquitetada para ninguém deseja subir de classe. Os omegas gostam de ser omegas, gostam de limpar a latrina. Eles querem ficar aquilo, dada a chance, eles não querem virar um alfa. Então, isso mudou. Aí o programa baconiano de conhecimento útil, né, que vamos buscar conhecimento para melhorar a vida das pessoas, né, com tanto conhecimento científico como pessoas que mexem com as coisas e constroem coisas sem saber exatamente a ciência por trás. Tem esses dois ramos dessas duas coisas. E aí também a superioridade do moderno sobre o antigo. Tinha uma época que isso era tabu, você não podia desrespeitar o conhecimento recebido, tudo tinha hierarquia, mas agora não. E dentro disso, daí, algumas ideias que surgiram eram meta-ideias, como ideias sobre como julgar ideias, meta-ideias. Então, o método científico, a ideia de fazer experimentos, matemática, para modelar ideias, esse tipo de coisa. Então, surgiram ideias e ainda ideias sobre ideias, e aí começa a surgir essa ideia de ciência, um método científico para julgar quais ideias você deve acreditar ou não. A virtuosidade religiosa de pesquisar em filosofia natural. Em vez de a única coisa digna é você pesquisar sobre a glória de Deus, não, agora vamos pesquisar também o mundo natural. E aí, então, nesse período surgiu esse mercado, ele se tornou competitivo, criou condições. Eu ainda vou dizer quais são as instituições, é lá que eu quero ir. Eu não disse quais são as instituições que permitiram, só estou falando das características dele. Então, esse mercado vai ter incentivos para criar novas ideias, melhores ideias. Todo mundo pode participar. De novo, todo mundo, na verdade, é uma parcela bem pequena, mas na aula passada, eu acho que a Débora perguntou sobre reserva de mercado, né? Se tem reserva de mercado, é um pouquinho redução dessas barreiras de mercado. Não são só os nobres ou as pessoas indicadas pelo rei que podem participar desse mercado, uma fatia bem maior, embora pequena para os termos de hoje. Custos de transação baixos, poucos tópicos são tabu. Antes, muitos tópicos eram tabu. Você não podia questionar um monte de coisa, não podia questionar os gregos, não podia questionar a Bíblia. Agora, cada vez menos, embora, de novo, guardadas as mesmas proporções. Muitos tópicos são tabu ainda. A igreja ainda está lá, Inquisição, boa parte dessa época, em vários lugares está acontecendo. E vamos ver como é que as instituições ajudam a evadir isso. E os assuntos olhados eram assuntos que tinham consequências para o crescimento econômico. E aí surge nesse meio alguns entrepreneurs culturais. Ele menciona dois deles, tem um capítulo para cada um deles. O Francis Bacon é um e o Newton é outro. Acaba que Newton era a maior estrela na época. Mas que eu ouvi dizer que ele andava nas ruas de Londres e um monte de crianças correndo atrás dele. Ele viveu até ter 80 anos e era uma estrela de rock da época. Então havia essas pessoas, e muitas delas são essas pessoas que já ouviu falar, Galileu, Copérnico, Giordano Bruno, e Hume, e Hobbes, e vários outros, e o Moki cita vários outros que você nunca ouviu falar. Outra característica do mercado é essa ideia de um preço só, né, que tem algumas ideias que acabam sendo aceitas generalizadamente. Isso aqui, já viu isso? Bom, aí quais são as fundações, quais são as instituições que fizeram tudo isso acontecer? E por que então isso não aconteceu em vários outros lugares ao longo da história da humanidade? Por que não aconteceu na China, especialmente? Ele tem um capítulo para a China. Então, como resolver aquelas dois problemas? Um problema do commons, característica de bem público das ideias, que faz com que poucas pessoas tenham incentivo a criar ideias, e como é que resolve o problema das forças reacionárias contra as ideias. E ele coloca assim, a Europa
achou essas instituições, ele fala stumble into, botei em inglês porque esse termo é bom, ela tropeçou em cima dessa ideia, não é que algumas pessoas muito inteligentes sentaram, vamos desenhar essas instituições que vai ser muito bom, aconteceu. E ele fala, ali que ele fala que ele é uma solução emergente, algo que aconteceu da interação de agentes, vários agentes interagindo entre si, e teve um resultado emergente que foi esse mercado. Então, é bem os termos de complexidade. Ele fala isso. Né? O jeito de entender de onde veio isso não foi desenhado. É uma solução emergente. Tá. Então, a instituição básica é essa aqui, a República de Cartas. Então, o que é a República de Cartas? Essas várias pessoas, nesses vários países na Europa, se comunicando via cartas. Republic of Letters. E, então, é uma rede transnacional para vários países. Havia um sistema postal que funcionava relativamente bem. É uma comunidade virtual, raramente eles se encontravam. Assim, não é uma elite participando disso, né? Mas esses nomes que eu falei, tinha uma língua franca, isso ajudou. A gente vai ver que a fragmentação tem um papel importante, mas fragmentação, como é que vai comunicar? Mas tinha uma língua franca, que era o latim. Erasmo de Roterdã era um dos primeiros a incentivar essa República de Cartas, e ela era uma República de Cartas. O Moquir fala assim, ninguém na Idade Média sabia que vivia na Idade Média. Não havia assim, nós somos na Idade Média. Na Idade Média não era uma coisa. Mas a República de Cartas, depois, era uma coisa. Ele chamava, eu botei esse slide para mostrar, o cara está falando assim, a República de Cartas era livre, não só eles sabiam, como eles sabiam das propriedades. Ela é livre, todo mundo pode participar, todo mundo é soberano. De novo, todo mundo, né? Todo mundo, entre aspas, que estão falando. Então, era reconhecido o que estava acontecendo, mesmo não sendo desenhado. Voltaire escreveu sobre a República de Cartas, outros escreveram. Aqui, esse cara aqui, dizendo, ela abraça o mundo inteiro, é composta de todas as nacionalidades, todas as classes sociais, todas as idades, todos os sexos. Não é verdade, provavelmente, mas o espírito é que importa, realmente. Todas as línguas, em honra e de conhecimento. Tá. Então, esse era o espírito de trocar ideias. E tem uma certa característica, uma rede tem uma característica, tem um sociólogo famoso, Granold Vetter, que ele fala sobre, ele chama The Strength of Weak Ties. Ele fez um trabalho assim, que ele entrevistou um monte de gente e perguntou, aonde você conseguiu seu emprego? Né? Foi alguém que indicou, e nunca era alguém que você conhecia, um strong tie. Não era assim, o seu irmão, o seu marido, que sabia de um emprego. O seu irmão, ou seu marido, ou sua mãe, conheciam alguém que conhecia alguém. Então, é um conhecido de um conhecido. Então, é um tie, mas é fraco. Então, você não sabe exatamente quem é, você não confia totalmente, mas você tem um alcance muito grande. Então, essas ideias estão passando nessa rede que tem alguns nós muito grandes, algumas pessoas, pontos nodais, que recebem essas cartas, lia. Se ele achava interessante, ele copiava 10 vezes e mandava postar para 10 outras pessoas. Então, tinha esses pontos nodais. Então, uma rede com características de clusterização, de grau, com uma certa estrutura que ajudava essa transmissão de informação. Então, como era uma rede de weak ties, você tinha uma ideia, e sua ideia ia parar na mão de alguém que não conhecia você. Então, a pessoa diz, eu não sei se vou acreditar nisso, não sei quem é esse cara, está com um teorema novo aqui, uma teoria sobre teoria do germe aqui, não sei se eu acredito nisso. Então, você não pode dar uma carteirada, dizer assim, né, o credencialismo, eu sou PhD, você tem que acreditar em mim. O que você vai fazer é dizer, aqui está a minha ideia e aqui está a prova. Aqui estão os dados, aqui está a prova, aqui está a comprovação, os testes. E aí, então, isso ajudou a fomentar também esse espírito questionador do negócio. Um elemento muito importante que aconteceu, que talvez seja a explicação por que isso nunca aconteceu na China, é que tinha uma fragmentação muito grande na Europa. Tinha cidade-estados, tinha um monte, sabe, não eram países, não eram reinos, tinha reinos, mas tinha um monte de
universidades e academias, cafés, salões. Então, essas ideias estão sendo muito atacadas, tem uma repressão muito grande, tem essas forças reacionárias que querem fechar essas novas ideias. Mas aí, com essa fragmentação, ficava muito fácil você fugir. Então, no momento que você percebia que a Inquisição ia para lá, ou então o rei está insatisfeito com uma teoria que você trouxe, uma ideia que você teve, um livro que você escreveu, aí você pega e foge. E se você ler, a história é cheia disso, é cheia de caras indo para lugares diferentes. O Hobbes escreveu Leviatã em Paris, porque ele teve que fugir, ele dá vários exemplos. Tem gente sendo queimado, Giordano Bruno foi queimado por coisas que ele escreveu, mas essa competição, fragmentação, está gerando uma competição que ajuda a resolver aquele segundo problema da repressão às ideias. Já a China não tinha isso. Na China você não tinha onde fugir. Você escreveu um negócio que o governo não gostou e você não tem muito para onde ir. Então é melhor não escrever. Então, a República de Carta é uma comunidade aberta, o conhecimento e dados têm que ser compartilhado, essa a ética do negócio. Era igualitário, meritocrático e não hierárquico, de novo, entre aspas, né? Na época. Direitos de propriedade, quando você fala assim, direitos de propriedade, assim, eu tive uma ideia, a ideia é minha, e é por isso que eu me esforcei tanto, mas ela não é minha para eu excluir. Ela é minha para eu ganhar crédito, mas é um bem público. Uma vez que eu botei a ideia nas cartas, todo mundo vai ter. O que eu ligo não é eu tentar ganhar dinheiro em cima, é eu quero receber o crédito. E tinha muitas brigas e muitas plágio e copiação e briga de quem que teve as ideias primeiro. Outro, todo conhecimento é contestável, em nullis verba, acho que quer dizer na palavra de ninguém, eu não vou aceitar a palavra de ninguém de que isso está certo, eu quero realmente ver os dados, eu quero ver que está certo. Não existe vacas sagradas, toda ideia é contestável, então isso tudo emergiu. Essa mudança cultural que aconteceu nessa instituição de República de Cartas. Todas as ideias devem ser checadas, reproduzidas, testadas, avaliadas. É a ciência como a gente conhece. Se você já escreveu um paper e mandou publicar, você sabe como é que é isso. Mesmo se você escrever uma coisa bastante óbvia, bastante clara, vão questionar, vão tentar derrubar aquilo ali. Às vezes é exagerado, mas esse é o processo científico. E é uma comunidade transnacional não afetada por guerras. Esse tempo todo a Europa está cheia de guerras, mas a República de Carta está meio funcionando por debaixo do pano quando possível. Não é porque você está num país que está de guerra com o meu que eu não quero receber as suas cartas, as suas ideias ou mandar as minhas para você. Aí, o que explica o sucesso da República de Cartas? Ele é independente de várias dessas coisas políticas e religiosas que estão acontecendo, né? E essa fragmentação é muito importante. A fragmentação significava que as pessoas sempre podiam fugir, elas eram perseguidas, mas tinham opção. Então, o fato de ter essa fragmentação era bom, porque significava que tinha muita demanda pelas suas ideias. E uma das coisas que muitas desses caras faziam, eles conseguiam ir trabalhar, por exemplo, eu vou ser o tutor dos filhos do rei na Polônia, alguma coisa assim. Eu vou ser o cientista na corte de fulaninho. Então, em parte, você queria reputação para conseguir esse tipo de cargo, de acesso a dinheiro. Então, mas o Moquir argumenta que essa não é a motivação. A motivação era a reputação pela reputação. A gente, hoje em dia, é assim também. Eu gasto uma quantidade imensa da minha vida, do meu esforço, escrevendo papers pelos quais eu não recebo nada. Eventualmente, ela pode me gerar uma consultoria, uma coisa, sei lá o quê, mas não é por isso que eu escrevo. Por alguma razão, eu bebi esse Kool-Aid e eu crédito sobre essas coisas. Então, é nesse espírito de República das Cartas. Bom, aí essa patronagem que eu falei, tinha uma competição muito grande para
adquirir essa reputação, em parte para conseguir esses cargos que eu falei, mas não era só isso. Bom, é isso. Deixa eu parar aqui. Eu recomendo, quem achou isso interessante, vale muito a pena ver o vídeo dele falando, que ele é que nem uma McCloskey, um desses caras muito eruditos, então entre cada duas coisas que ele fala, ele joga um monte de dados interessantes. Ok. Alguma pergunta, algum comentário sobre Mokir? Eu conheci o Mokir porque ele foi o livro que a gente vai ver na próxima aula, o Brazilian Transition. Ele é o editor da série, ele é do Princeton University Press, ele é o editor de uma série, então a gente interagiu com ele, com esse livro, e é uma dessas pessoas, assim, gente boa, mas o cara sabe tanto que está sempre preocupado quando você está falando com ele que está com medo de falar alguma coisa e parecer bobo. Ok. Então, mudando de marcha, vamos ver esse outro trabalho aqui. E aqui a ideia de coevolução. E num contexto que a gente, sendo brasileiro, a gente conhece bastante da história de Portugal, mas a gente conhece mais, eu acho, vamos dizer, eu tinha, antes de escrever isso aqui, conhecer mais a parte onde envolve o Brasil. Isso aqui é uma outra parte dos portugueses na Ásia. Né? Então, aqui eu estou realçando que é sobre cultura, mas é coevolução de instituições de cultura. Então, o Greif, a gente viu o Greif na aula passada. Qual que foi a sacada do Greif? Ele fez... O que ele fez? Ele pegou duas culturas diferentes, uma coletivista e uma individualista, os magribes e os genoveses, e viram como é que cada cultura diferente lidava com o mesmo problema, que é trocas, mercados modernos, trocas impessoais à distância. E mostrou como é que uma cultura era mais propícia àquilo do que outra. O que eu faço nesse trabalho, não foi o jeito que eu escrevi, mas depois que o trabalho estava feito, eu percebi que tem um paralelo. No meu caso, é uma cultura, são os portugueses, e a gente vai ver como é que os portugueses, usando essa cultura, lidaram com dois mundos diferentes. Então, é um mundo antes do mundo das descobertas, que envolvia violência e conquista, e depois um outro mundo na Ásia, onde tinha uma outra possibilidade que, em vez de usar violência e conquista, talvez fosse bom, uma alternativa era usar comércio. Então, comércio versus conquista e violência. Então, a cultura que eles tinham era boa para o primeiro, para a violência, e quando eles se encontraram num ambiente onde, em vez de violência, talvez fosse melhor fazer comércio, aquela cultura se adaptou, mudou ou não? Então, quais instituições que eram escolhidas, dado que eles tinham uma cultura? Então, a ideia é essa, meio que mostrar que tem um mismatch nessas coisas evolucionárias. A cultura era ela casava bem com os problemas que os portugueses tinham para resolver antes de 1500, mas os problemas que eles tinham para resolver, pelo menos no mercado na Ásia, aquela cultura não era propícia. Ela vai tentar se adaptar, mas não vai conseguir. Tem uma certa inércia cultural que torna difícil essa adaptação. E a gente vai comparar daí os ingleses, 100 anos depois, vão chegar lá com uma outra cultura que é perfeitamente adaptada para mercados e eles vão dominar. Os portugueses praticamente perdem o mercado da Ásia. Essa é a história estilizada meio que eu estou contando aqui. Então, deixa eu... Então, está aí o Mokir, que eu acabei de falar sobre ele. Deixa eu... Só tem umas outras coisas aqui sobre cultura, mas a gente já viu isso tudo. Então, aqui a ideia é a seguinte, de novo, eu estou tentando dar nome à cultura, que nem individualismo, coletivismo, tight cultures, loose cultures. Tem vários nomes, a gente viu nessas aulas passadas vários exemplos disso. Então, o que eu dou no português? Na aula passada, a gente tentou ver
Weird, né? Depois vimos também o Homem Cordial. Então, aqui, olhando o que eu consegui entender de Portugal nessa época, tinha dois traços, duas dimensões na cultura. Uma era patrimonialismo, então isso no século XV, antes de 1500. Patrimonialismo que tem um Estado central forte, e é o Estado que faz tudo, qualquer oportunidade de ganho. Não é você criar alguma coisa, você fazer um negócio, você trocar, é você se acoplar ao Estado. Esse era é meio que nem a gente que tenta virar funcionário público. Então, esse é patrimonialismo. Eu quero pegar um pedaço do Estado, eu quero viver do Estado. A ideia de fronteira turva entre o público e o privado. E a segunda coisa era o que era considerado digno. Lembra na aula passada, a McCloskey, que na Inglaterra houve uma mudança que, eventualmente, trabalho e criar e comércio se tornou digno. Porque, ao contrário, digno era guerrear. Os aristocratas eram soldados. Era violência, encruzadas e trocar. E os mercadores, que existiam mercadores, tinha que ter esse tipo de coisa, mas eles não tinham dignidade, eles não tinham respeito. Então, esses eram os valores nessa época. Então, uma mistura dessas duas coisas, patrimonialismo e violência. Uma citação lá do livro do Douglas North, de 91, dizendo, a gente estuda muito Inglaterra, França, Holanda, mas dá para aprender bastante dos casos fracassados também, que é a Espanha e Portugal. Então, um pouquinho, a gente vai botar aqui. Aquele Nuno Palma, que a gente teve uma apresentação do Nuno Palma, é um historiador econômico português que está fazendo bastante trabalhos. Ele tem questionado muito desse trabalho sobre Portugal. Bom, então tem bastante trabalho sobre Portugal. A gente viu uma apresentação desse trabalho aqui, do Rise of Europe. Os países atlânticos tinham teve um impacto no crescimento. Só que naquele trabalho do Asimov e Robinson, tem 2.000 palavras sobre a Inglaterra, 1.300 da Holanda e só 474 desses 3 países juntos. Então, é subestudado. Era, pelo menos, nessa época. Deixa eu falar isso aqui. Então, vamos ver a história, vamos ver o timeline do que eu estou falando aqui. Então, tem aqui a descoberta 1500. Cabral descobre o Brasil. Antes desse período aqui, então, tem esse período antes. Na verdade, cadê Cadê aqui? Bom, tem esse período aqui antes aqui, o 1488, os portugueses conseguem contornar e conseguem chegar na África, né? Vasco da Gama foi primeiro, depois Cabral foi, ele esbarrou no Brasil, mas viu que aqui não tinha muita coisa aqui, depois foi rapidamente lá para a Ásia, e depois Vasco da Gama foi de novo. O período anterior tem o Príncipe Henrique Navegante. Esse é um período em que Portugal estava em melhores situações financeiras do que boa parte dos outros reinos da Europa, por conta de guerras e esse tipo de coisa, e isso facilitou esses avanços tecnológicos. Então, houve toda assim, escola de Sagres, uns avanços tecnológicos, e todo um processo baseado naquela ideia de violência, nos valores e cultura de violência, e conquistando. Então, descendo na costa da África em busca de ouro e em busca de contornar a África. Já havia trocas entre... A gente vai ver aqui. Já havia trocas entre... Esse aqui é um mapa de 1457. Então, você vê que mais ou menos certinho, né? A Europa está certinha, a África está claramente errada, né? Não tem esse rio grande aqui, o formato está meio errado, mas eles tinham a noção já nessa época que daria para contornar. Em parte, como é que eles sabiam isso? Porque Marco Polo já tinha feito as viagens deles, tinham alguns livros do Marco Polo circulando na Europa, inclusive um deles foi parar com o rei de Portugal. E havia um comércio intenso aqui entre a Europa e a Ásia via
caravanas, que chamam, pequenos grupos que levavam, havia navegação aqui no Mar Índico, deixa eu botar o mapa 100 anos depois, aqui está o mapa 100 anos depois, o Mar Índico aqui, havia, então, especiarias, cravo, seda, cerâmica, tinturas, esse tipo de coisa, havia grande demanda na Europa. A Europa não tinha muito a oferecer em troca, porque não tinha muitos metais, tinha poucos metais. Depois, com o México, o Peru, isso vai aumentar. Mas havia esse comércio, e esse comércio vinha tanto por via terrestre, como por via marítima e depois terrestre. E aqui tem um monte de feitorias em Constantinopla, e Alepo e outros lugares onde essas trocas aconteciam. Os europeus mudavam seus mercadores pelo Mediterrâneo, que iam nessas feitorias e compravam esses produtos. Então, tinha essas trocas acontecendo. Então, havia informação do que havia lá, mas bastante restrito. E a ideia, a grande evolução vai ser o chegar lá via marítima. Chegar lá via mar, isso vai ser uma inovação tecnológica. Mas eu vou comparar isso depois com uma inovação institucional que os ingleses vão trazer e que vai ser mais poderosa do que a inovação tecnológica. Então, tem os reis portugueses aqui em cima. Tem uma talocracia, eu acho que a palavra talocracia quer dizer um império marítimo. Então, essa não sei se é acho que é talocracia portuguesa. Não é um império no sentido que é unitário, todo conectado o tempo todo, mas é conectado por via marítima. Então, Portugal conseguiu grandes avanços nisso aqui. E a história que eu quero contar, eu quero ver como que Portugal vai usar essa vantagem. Ela vai ter 100 anos, um século, no qual Portugal consegue chegar lá via marítima e os ingleses e os holandeses não conseguem. 100 anos depois, quase que exatamente, os holandeses vão conseguir, um ano depois os ingleses conseguem, e vamos ver como que eles lidam de maneira diferente com esse novo ambiente, essa nova série de oportunidades. E o que eu estou sugerindo é claro que o que determina como eles lidam com isso, quais instituições eles escolhem de colocar para estruturar, para lidar com essas oportunidades, aproveitar as oportunidades, vem de cultura, vem das crenças e vem de cultura. E a gente já viu qual é a cultura portuguesa. A cultura portuguesa, na época de violência e patrimonialismo, o Estado vai fazer, e que funcionou muito bem para gerar a mais potente esquadra naval que tinha 100 anos adiante dos outros. O Estado centralizando aquilo funcionou muito bem para isso, e funcionou muito bem para ir conquistando aqui várias regiões e acesso, e conseguir muito ouro aqui da África. Nesse período, o rei de Portugal é conhecido como o rei do ouro, depois ele vai virar o rei da especiaria. Então, o que eu estou falando aqui está baseado numa tese de um dinamarquês, um economista dinamarquês da década de 60, chama Niels Stensgaard, que ele conta a seguinte história, assim: você tinha, então, essas caravanas levando esses produtos, são pequenos grupos, clãs, né, primos, levando cravo, sei lá, de Sri Lanka para o Oriente Médio, para trocar com os europeus, pequenas quantidades, muito valor por volume, então levam coisas que que vale a pena transportar, e o custo de transporte, você acha que, puxa, é tão longe, o custo de transporte deve ser o elemento central, e acaba que não era o elemento central. O elemento central era o custo de proteção. O custo de transporte era relativamente barato, especialmente era previsível, mas o custo de proteção, que você vai atravessar reinos de povos e ducados e mares e ter que passar em portos e alfândegas e pedágios de vários tipos, onde as pessoas vão cobrar passagem, vão cobrar pedágio, vão cobrar proteção. E o problema desse mercado é que é um mercado não transparente. Se você soubesse exatamente quanto ia ter que pagar, aquilo incorporava no preço, todo mundo mais também ia ter o mesmo custo, mas não era um negócio incerto, tinha muita incerteza, isso é muito ruim para mercados. Bom, aí os portugueses conseguem chegar lá via marítima, eles têm essa inovação tecnológica, e aí eles têm uma opção. A opção é a seguinte: a gente pode adotar comércio agora, tem uma oportunidade muito grande.
a gente compra os produtos aqui na Ásia, como o nosso custo de transporte é mais ou menos a mesma coisa, não é, é um pouquinho mais barato, talvez, mas o nosso custo de proteção é muito baixo, porque a gente vai via marítimo, as nossas caravelas são muito mais fortes que os barquinhos locais, então a gente pode economizar nisso. E aí a gente leva isso para Lisboa, e Lisboa vai virar o novo bazar da Europa. O Oriente Médio vai à falência, os venezianos vão à falência, os geneveses vão à falência, os italianos vão à falência, porque a gente economiza nos custos de proteção, enquanto eles têm que pagar esse custo. Então, eles podiam ter feito isso, mas tinha uma outra opção. A outra opção é, como a gente é mais forte que esse pessoal, os nossos barcos são mais fortes, vamos dominar o mar Índico e botar várias fortes ao longo, e vamos cobrar pedágio. Vamos nós assumir o negócio de proteção, porque nós podemos. E aí acaba que eles escolhem de fazer isso. Na primeira década ganham muito dinheiro fazendo isso. Acaba que pouca mercadoria acaba indo via marítima. Eles deixam a mercadoria passar, cobrando esses pedágios todos. E só que daí a história é que tem retornos decrescentes. Ao longo das próximas décadas, as vítimas disso começam a achar outras rotas, conseguir contornar isso. E aí, eventualmente... Bom, primeiro, por que... Tá. Bom, vamos seguir, deixa eu estar adiantando a história, vamos seguir com essas 5 perguntas que eu vou contar, essa história de por que essa escolha foi feita. Então, primeiro, por que os portugueses conseguiram essa inovação tecnológica? Por que chegaram lá? Muita gente diz assim, e o Asimov e Robinson meio que colocaram isso, né? Porque eles estão lá no meio do Atlântico, estão na ponta da Europa, a geografia é muito propícia para isso. Não sei se essa é uma boa razão, mas é aquilo que eu falei, a coroa portuguesa estava em boas condições financeiras, quase que exclusivamente na Europa, os outros reinos todos estavam com dívidas e problemas, mas eu gosto mais desse outro, combina com o Moquir, que a gente acabou de ver, que Portugal tinha uma mistura de culturas e ideias, tinha judeus, tinha árabes, inclusive, assim que Portugal consegue contornar, ele expulsa esse pessoal. Quer ver? Está aqui, os mouros são expulsos, os judeus são expulsos, isso é dar um tiro no pé. Então, aqui, essas são aquelas forças repressoras, né? Estão reprimindo religiões, mas ao reprimir religiões, você está reprimindo novas ideias. Então, mas todo o processo de navegação, escola de Sagres, avanços tecnológicos, caravelas, velas novas, isso tem a ver com isso aí. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda é onde eu estava agora há pouco. Por que foi escolhido violência sobre comércio? Não foi uma escolha direta. O Godinho, esse Godinho aqui, um dos grandes historiadores, ele tem uma trilogia sobre Portugal, que tem na biblioteca da UNB, ele conta a história como o Conselho de Reis debateu essa ideia. Né? Assim, como é que a gente vai lidar com essa oportunidade imensa que a gente tem aqui de chegar na Ásia exclusivamente a gente? E houve 2 lados discutiram, mas eventualmente escolheram comércio, e eu quero colocar meio que assim, que é quase irresistível, combina com a cultura onde ser soldado, ser militar, usar violência, reprimir os outros povos diferentes da gente, isso era a coisa mais respeitável e digna e invejável que tinha, era meio que natural que fosse se optar isso, em vez de fazer exatamente o que era considerado indigno. Vamos lá comprar, vamos mercadejar, né? Bom, só que o que eu vou argumentar, vou fazer algo mais sutil. Eu vou argumentar que esse é um período de estar mudando ideias e crenças. O Moquir acabou de falar isso. Esse é o começo do período do iluminismo que o Moquir está falando. Então, tem essas novas ideias, abordagens. E eu vou sugerir que os portugueses fazem um ensaio, fazem uma tentativa. A oportunidade está lá, a dotação que eles encontram está chamando essa mudança, mas acaba que eles não vão conseguir. A cultura acaba tendo uma inércia cultural e não conseguiram fazer isso. Então,
Eu gosto muito dessa frase aqui. Eu pus esse capítulo lá do livro do Godinho. Eu vou ler, eu quero mostrar assim como que ele coloca assim, o Estado e os portugueses, a cultura está tentando mudar, mas não consegue. Tem muita coisa segurando. Então, o Estado mercantilizou-se, mas não se tornou uma empresa comercial. Já está tentando, mas não conseguiu nem chegar lá. O cavaleiro, o aristocrata, soldado, o fidalgo, deixou-se arrastar pela cobiça, mas não soube se tornar um mercador e arruinou-se em gastos demasiados. Ele, sim, houve a oportunidade de ele fazer comércio e ganhar desse jeito, mas os velhos hábitos que ele tinha de aristocrata não permitiram. O mercador quis ser, ouviu-se forçado a pretender ser cavaleiro, e a hipertrofia do Estado negociante obstou ao desenvolvimento de forte burguesia mercantil e industrial. Essa mesma forte burguesia mercantil e industrial que o Acemoglu e o Robinson usaram para justificar por que a Inglaterra, as descobertas levaram a um efeito virtuoso de crescimento econômico, que essa burguesia fez um freio e contrapeso ao rei, enquanto que os outros não. Então, descobriu-se a necessidade da poupança, mas desviou-se para a colocação imobiliária sem fomentar o investimento. O dinheiro da expansão irá, sobretudo, para as igrejas. Então, todo o dinheiro, em vez de reinvestir e fazer mais coisas econômicas, você está usando para construir igrejas que não geram mais crescimento econômico. Certo. O investimento, quando cedeu, inscreveu-se aos quadros senhoriais, cavaleiro mercador, senhorio capitalista. Estado mercantilista senhorial define talvez a fugidia cambiante e tão emaranhada realidade desses dois séculos. Então, até meio poético, assim, estou interpretando isso como uma tentativa de mudar a cultura. E só para, já que a gente está nisso, como é que você mede cultura? O Godinho, ele menciona no texto um livro chamado Crônica Geral da Espanha, que não é sobre a Espanha, é sobre Portugal, escrito pelo filho do rei de Portugal, em 1344, então, lá no meio das Idade Média, e ele nota que os entre-colunas, eu não sabia bem o que era entre-colunas, entre-colunas são esses desenhos entre as colunas, de uma certa página ali, e aí eu achei a página, consegui no Google e achar essa página, tem uma representação da vida, de como eles percebiam a vida, a sociedade portuguesa da época. Então, você vê, tem um padre aqui, um cardeal, deve ter um rei aqui, tem os trabalhadores aqui. Então, eu botei aqui mais de perto, então você vê assim, tem o cardeal, mas tem vários outros, tem o rei, mas o que você não vê assim, não vê enaltecido mercadores, comerciantes. Isso não está retratado, lembra? Isso é mal visto. Tem os trabalhadores, mas não tem essa classe mercantil, né? E, bom, então é uma sociedade feudal, né? Você tem aqueles que oram, aqueles que lutam e aqueles que trabalham. A sociedade é rígida, ninguém move para cima nem para baixo, não tem progresso, aquilo que a gente estava falando antes, ninguém nem postula isso. E, bom, aí ele nota assim, quer ver como está mudando? Aqui, 1513. Então, essas são as ordenações manuelinas, que, pelo que eu entendo, é assim, uma tentativa de juntar todas as regras que existem, todas as ordens do rei, juntar meio que num livro, fazer um código lá, um código real. E parece que, então, e aí ele falou assim, tem 5 chapas no original. Cavado, talhado, isso aqui, então. E cada uma mostra uma parte da sociedade. Então, na primeira tem juristas e soldados, sempre o rei com o cedro dele, com uma inscrição, glória a Deus, alguma coisa assim, mas tem os soldados, tem os juristas, então, esse é assim, como é que a sociedade portuguesa da época era percebida, como é que a cultura, quem que eles resolvem reconhecer e enaltecer, soldados, juristas, claro, o rei no centro de tudo, a igreja, os produtores, tem um pescador aqui, um cara criando gado aqui,
administradores e gente pedindo coisa, e uma quinta só para os mercadores. Que o Godinho fala assim, olha, agora mudou, agora a percepção de como é a sociedade tem toda uma classe nova, os mercadores estão lá com o rei e eles ganham uma chapa inteira só para eles, não precisam nem dividir com outros. Então isso é uma indicação assim de que há forças querendo mudar a cultura, forças percebendo esse período de grandes descobertas, grandes oportunidades, que tem um papel para essa classe mercantil. E tem a justiça aqui. Bom, uma outra interpretação que sempre tinha desse período era assim que cultura não é importante. O que acontece é simplesmente Engelman e Sokolov, mais ou menos. Cada país, os portugueses vão, onde eles se encontrarem, eles vão reconhecer as dotações, as oportunidades econômicas, os preços relativos, e aí eles vão agir daquela forma. Então, tem toda uma série de autores dessa época que falam assim, quando os portugueses chegaram lá na Ásia, a coisa mais rentável era usar violência, por isso usaram violência. Já os ingleses e os holandeses, quando chegaram lá, era outra época. Já havia o contato há mais de 100 anos, então não havia oportunidade para violência. Todo mundo já desconfiava um do outro, a tecnologia dos asiáticos já tinha subido, então eles usaram não porque foi uma questão cultural, mas usaram porque era a melhor escolha econômica naquela época. Então essa seria uma explicação alternativa à cultural que é a que eu estou usando. Bom, aqui, de acordo com isso, esse é um autor que ele nota assim, os portugueses, quando eles estavam, antes de contornar a África, eles, em alguns lugares, eles eram violentos e usavam conflitos, em outros, eles comercializavam e eram pacíficos, em outros, eles montavam grandes plantações, no Brasil, por exemplo. Então, não é cultura. É os endowments. O que você encontra lá, você simplesmente maximiza. Você maximiza dado o que você encontra. E da mesma forma, depois, uma vez que eles chegam na Ásia, em alguns lugares eles são violentos e usam guerra, em outros lugares eles usam métodos pacíficos e comércio, em outros eles adotam outros métodos. Mas eu estou defendendo que cultura tem um papel nisso, está afetando essa escolha. Então, o que aconteceu com os portugueses na Ásia? Eles começaram dominando via violência. Eles tinham vários... porque tem todo um componente religioso de cruzada, de pegar os moros, os muçulmanos. Então, eles chegaram na Índia e viram hindus, acharam que os hindus eram cristãos, que tem uma lenda que chama do Preste João. O Preste João seria um rei cristão lá na Ásia, e eles queriam fazer contato com o Preste João para atacar os muçulmanos. E eles acharam que os hindus eram esses caras, porque eles tinham estátuas, aqueles elefantes azuis com umas estátuas estranhas, e achavam, são estátuas que nem a gente tem, que nem os cristãos têm estátuas, os muçulmanos não têm estátuas, então, mas acabou que não era. Então tem esse componente religioso que eu não estou dando muito atenção para ele. Bom, o que eu argumento que houve é o seguinte, é que houve um problema principal agente entre a coroa portuguesa e o que chama de o Estado da Índia. O Estado da Índia é essa empreitada portuguesa, inclui o vice-rei lá na Ásia, tem um cara que é o rei local lá, português, os almirantes, os capitães de navios, especialmente, mas até os soldados, os padres, todos os portugueses que iam para a Ásia, eles iam, então essa tarefa delegada para eles, mas criou uma simetria de informação muito grande, que o rei ficava lá em Lisboa, ele ficava esperando voltar ao próximo comboio, ia 2 comboios por ano.
e quando voltava o comboio, ele ia lá para a beira do Tejo, ele tinha um escritório na beira do Tejo, ficava lá olhando, chegou o comboio, vamos ver as riquezas que eles trouxeram, e ele sistematicamente ficava decepcionado. Porque só isso, vocês só trouxeram isso, e o que estava acontecendo, o rei desconfiava, ou sabia, era que os agentes estavam roubando para si. Os capitães estavam agindo em benefício próprio, todo mundo estava tentando pegar um pedaço, é aquela mentalidade patrimonialista, né? A linha escura a linha difusa entre o público e o privado. E aí, durante os 50 anos iniciais desse processo do Estado da Índia, que chama os portugueses na Índia, é uma tentativa do rei tentar resolver esse problema principal. A gente fica mudando as regras, por exemplo, só tem 2 comboios. Se você parar na Ilhas Madeiras, antes de Lisboa, ninguém desce do navio, só pode descer uma pessoa do navio, ninguém mais desce, ninguém pode chegar perto do navio, que o rei percebeu que os caravelas estavam parando lá, tirando metade das coisas para não ter que entregar para o rei lá. Então, é típico problema de um Estado grande. Né? Esse é um problema que o Estado brasileiro tem, dos próprios funcionários públicos agirem em benefício próprio, e muito difícil de lidar, dado a distância, a simetria de informação, etc. Eventualmente, o rei português vai desistir, ele diz, não tenho como controlar isso aqui, ele vai tentar vender o negócio para mercadores, vender direitos para alemães, italianos, sindicatos espanhóis virem, mas nunca resolve o problema, porque o Estado da Índia já está lá e não vai cooperar com essas outras pessoas chegando. Então, eventualmente, Portugal disse assim, vamos mudar, esse negócio de violência não está mais dando certo, os retornos decrescentes, a primeira década foi ótima, mas agora não está mais funcionando, vamos mudar para comércio, tem muitas oportunidades de comércio aqui, a gente pode voltar para aquela ideia inicial de a gente leva a via marítima, só a gente consegue fazer isso, e vão transformar Lisboa no grande centro comercial. Mas, a essa altura, nem isso funcionava mais, já tinha muitos interesses arraigados dentro do Estado da Índia, e, finalmente, o que vai acontecer é que os ingleses e os holandeses vão chegar lá e vão dominar. Tem vários exemplos, eu não vou tomar muito tempo para falar, deixa eu falar um desses exemplos, é as quintaladas. As quintaladas era assim, uma das principais coisas na hora de voltar, você ganhava de passar 3 anos lá. Depois de 3 anos, você era obrigado a voltar. Né? E toda mãe portuguesa queria que seus filhos fossem no Estado da Índia. Era o melhor concurso público na época, que nem hoje você quer ir trabalhar no Congresso, sei lá onde, no TCU, ou naquela época você queria ir no Estado da Índia. E por quê? Porque você tinha muita chance de enriquecer. Um dos jeitos era, na hora de voltar, você comprava pimenta, ou seja, ao longo do período acumulando pimenta, ou várias dessas outras coisas de grande valor por peso, você trazia de volta e aquilo ia sustentar a sua velhice. Sei lá, ia valer bastante. Então, um recurso mais escasso que tinha na volta era espaço no navio, porque todo mundo queria levar essas coisas. E uma regra que surgiu são as quintaladas. Uma regra que surgiu era assim, primeiro o almirante tem direito a tantos metros cúbicos, depois o vice-almirante, depois o capitão, depois o padre, depois o cozinheiro, depois não sei o quê, e depois o garoto que limpa as latrinas, e daí, se sobrar espaço, a gente põe os bens da coroa. Então, no começo era assim, até o rei mudar, perceber isso e mudar. Então, isso ilustra bem, provavelmente é apócrifo isso que eu estou falando, talvez não seja bem verdade, mas ilustra bem esse espírito nessa problema principal agente, os agentes tentando levar vantagem para si à custa do principal. E daí esse jogo de rato e gato do principal tentando fechar essas portas e nunca realmente conseguir. Então, finalmente, quando tentaram mudar, não dá mais tempo para mudar, porque a cultura já não... Houve uma tentativa de se ajustar, mas não funcionou perfeitamente. E aí, por que os ingleses e os holandeses deram certo? Porque eles não sofriam desse problema. Eram empresas privadas.
era o East India Company, na Inglaterra, que era separado da coroa, inclusive inimigo da coroa, de certa forma, embora a própria coroa investisse com eles e muito forte. Então, o problema principal, embora houvesse entre a companhia e os seus capitais, é muito menor. Bem menor. A Holanda também, na verdade, a Holanda era público, mas eram os municípios. Eram os municípios que mandavam, e tinha algumas razões pelas quais não era tão perverso o problema principal, E uma das principais coisas foi essa ideia, a mudança institucional que eu falei, essa estrutura de companhia. E ela surgiu na Holanda primeiro, mas depois foi muito usado nesse tipo de empreitada. Então, na Holanda era assim, tem um pântano ali, eu tenho tecnologia para drenar o pântano, fechar, aí eu posso vender a terra e ganhar dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Então, eu vou fazer uma companhia de drenar pântano, quem quiser investir, investe, e aí eu faço o negócio com esse dinheiro e eu pego o lucro e eu divido pro rata entre o quanto você investiu, o número de ações que você tiver. Foi criado esse tipo de capitalismo. Então, isso foi feito, tem uma empreitada, nós conhecemos, temos contato com o povo lá na ponta da Índia, eles têm o melhor cravo do mundo, e daí eles vão vender barato para a gente, então eu quero financiar um navio, 3 navios, e a gente vai lá, e aí quando voltar, vende tudo, e o lucro divide pro rata. E eventualmente virou, então era uma empreitada só. Eu estou simplificando muito, meio apócrifo de novo, mas eventualmente foi assim, na hora de voltar, diz assim, agora nós não vamos fechar o negócio, não é mais uma empreitada. Se você quiser o seu dinheiro de volta, você vende suas ações no mercado secundário, mas a companhia vai continuar existindo. Então, isso teve um impacto muito grande, porque agora isso faz com que os incentivos passem a ser de longo prazo, isso tira a miopia dos investidores. Porque se diz assim, nós temos uma escolha, que nem os portugueses. Vamos chegar lá na Índia, esse pessoal que a gente conhece, eles confiam na gente, mas vamos saquear eles, vamos roubar tudo que eles têm. Vai dar um dinheirão nessa viagem. Então, você pode fazer isso, mas você sabe que você vai perder o contato. A partir dali, você não vai mais poder comprar deles. Mas você não planejava ficar na companhia de qualquer jeito, você já ia pegar todo o seu dinheiro e sair, então você acha que isso não afeta você. Mas agora afeta, porque agora o preço das ações da empresa, quando você for vender, vocês vão ver que ela incorpora essa informação que você não tem mais o contato lá. Então, ela já capitaliza a expectativa de ganho futuro. Então, os incentivos de todo mundo que participa, todo mundo que tem umas ações, e todo mundo que está indo nas viagens, boa parte deles tem essas ações, é de olhar o longo prazo, olhar os ganhos futuros da empresa, mesmo que você sabe que você não vai ser mais dono da empresa, porque aquilo está incorporado no preço. Então, os incentivos eram muito mais virtuosos. Isso fez com que eles dominassem. Portugal vai tentar copiar essa ideia. Eles fazem a Companhia Portuguesa Oriental, Portuguese India Company. Só que olha o que acontece quando eles fazem. Na hora de subscrever, quem é que investiu? A coroa, alguns estados, né, tudo isso aqui público, e mercadores, eles não eram loucos de investir, porque eles sabiam que a qualquer momento eles podiam ser expropriados. Então, a companhia não era parecida com a companhia inglesa ou holandesa. Ela ainda era da coroa, ainda sofria da ingerência da coroa, durou 26 anos e foi fechado, não deu certo. Então, por que não reformar? Houve tentativas de reformar, mas uma vez, path dependence, né? Uma vez que você vem num caminho que envolve domínio do Estado, fica muito difícil mudar isso depois. Então essa que é a história. Vai ser, onde é que está a coevolução entre instituições e cultura? É aquela ideia, aquela divisão. Antes de 1500, a cultura portuguesa era propícia a conquista, a dominar os mares, a dominar outros povos. Então, Portugal avançou e conseguiu esse grande avanço de chegar na Ásia via marítima, mas depois, lá, as oportunidades eram mais comerciais,
Portugal tentou colocar instituições mercantis, mas não conseguiu a coevolução, a cultura segurou, né? A cultura afetando instituições. Nós tentamos, acho que a versão que vocês viram, isso foi um aluno, inclusive de economia brasileira, que fez a tese de mestrado, ele coletou dados, a gente queria mostrar, não tinha dados só de Portugal, então a gente pegou dados de 6 países, o número de viagens e uma medida de cultura. Uma delas era aquela medida do Acemoglu e Robinson de o controle que o executivo tem. Então, você vê que Portugal é mais baixo, o executivo é mais forte do que nos outros. E tentar fazer uma regressão com isso aqui. Só que a gente fez, mas os pareceristas sempre que viam paper, tinha variáveis instrumentais, essencialmente era assim. A gente precisava de uma variável instrumental para a cultura, a gente usou uma medida de proselitismo, que a gente chama. Proselitismo é quantos padres, quanto das pessoas que iam nas viagens estavam lá por funções religiosas. E a ideia era que proselitismo queria afetar a cultura, ou ia randomizar a aplicação da cultura nesses países, mas acabou que não era um instrumento limpo, nenhum instrumento é limpo. Ele teve muita dificuldade com esse paper, até hoje não está propriamente publicado, talvez por isso. Por outro lado, eu tenho tido várias respostas a esse trabalho, inclusive outro dia recebi um e-mail, ano passado, um e-mail de um professor no doutorado lá de Illinois, um indiano, que mandou um e-mail assim: você é o Bernardo Miller, que foi aluno meu lá em 1992, eu estava na internet, esbarrei num trabalho seu sobre os portugueses na Ásia, e aí escreveu um texto imenso, assim, dando comentários e falando. Então, o paper tem gerado reações, mas, infelizmente, publicar que é bom tem sido difícil. Então é isso, vou parar aqui. Alguém tem comentários, dúvidas sobre isso? Então, tá bom. Então, vamos parar aqui. Lembrando, a próxima aula vai ser o Brasil in Transition. Brasil em transição, e o tema lá é crenças. Como é que crenças afetam instituições e resultados econômicos. E vocês têm o PDF, eu dei o PDF para vocês. A ideia é ler a introdução, capítulo 1, talvez. Tá bom. Professor. Tchau para vocês. Professor. Sim. Perdão, o senhor pode colocar o slide da aula passada no Drive? Tinha alguns papers lá que você colocou, queria dar uma olhada. Eu não pus ainda? Tá. Eu acho que não. Se diz o do... O que foi a aula passada? Foi antes da apresentação da McCloskey. Era... Tá bom. Passou alguns... Tá bom, vou colocar então. Obrigado. E eu ponho esses de hoje, do Mokiri, esse aqui também vou colocar. Ok, até quinta, então.